Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma aula aqui no seu canal de Hermenêutica, Hermenêutica e Interpretação, Ser e Existência, um canal filosófico. Hoje vamos falar de Hans-Georg Gadamer, mas antes eu quero te pedir a inscrever-se no canal, dar sempre o seu like aí no vídeo para crescermos e compartilhar os assuntos. Muito bem, vamos falar hoje sobre um texto é fruto de uma tese defendida por Hans-Georg Gadamer em 1965. Tá? É a continuidade da história e o instante da existência. Contribuir-se para um diálogo em que tanto se desconhece a primeira palavra que quem não haverá de ouvir a última. Essa é a grande pergunta inicial, introdutória de Hans-Georg Gadamer. E aí ele vai discorrendo a resposta. Sem dúvida, isto se torna um risco, porque vai se tratar de uma assimilação. E o que acontece em muitas das vezes é o falar do problema da história desde a perspectiva que a filosofia desenvolve-se nas décadas últimas ou nas últimas décadas. Então, a própria formulação do tema, ele vai mostrar que se trata de uma questão relacionada ao nosso século e à sua própria filosofia. Quando nós recordamos a ressonância profunda e a imediata, se acolhe, porque, segundo Gadamer, no início da década de 20, a crítica que foi feita ao liberalismo da ciência histórica, especialmente a teologia historiográfica do século XIX, tá? Lá pelo início dos anos de 1920, pode-se compreender que o tema da continuidade da história se tornou o instante da existência, implicando numa pergunta sobre a legitimidade da questão da história e também uma pergunta que vai abranger todo um século. Tá? Então, se para lembrar sumariamente qual o conteúdo que a reflexão filosófica sobre a história ela vai considerar no passado como essencial, é quando nós nos remetemos a problemas fundamentais que foram assumidos principalmente na filosofia da história, que foi desenvolvida no sudoeste da Alemanha, justamente com a proposta de uma revitalização da escola neocantiana de Eltenberg. Tá? E com isso nós podemos denominar que a filosofia da história, principalmente a de Tindley, tá? Que foi contemporâneo de Schleiermacher, ela vai ser propulsora para uma dissolução da metafísica em história. A reflexão epistemológica, principalmente, que o neocantismo de Eldenberg, tá, ultrapassa, é de proporção epistemológica. E até podemos dizer que é uma epistemologia neocantiana. Tá? O que se distingue dessa objeção e também desse objeto de investigação histórica é um modo que a doação se constituiu e o objeto de investigação das ciências naturais se transformou como um fato em um fato histórico. Tá? Então nós podemos ver que dentro dessa proposta é que a teoria da relação axiológica vai responder à questão da metodologia da história. Quando um fenômeno passa a ser um fato histórico, pela relação que esse fenômeno guarda com o sistema de valores.
Então, essa legitimação de conhecimento histórico tem por base o conceito de uma unidade cultural e uma apreensão sistemática de si mesmo e uma filosofia dos valores. Então, nós podemos colocar que a pergunta crítica ela sempre vai se acercar da possibilidade de se vislumbrar na historicidade a história real e não somente aqueles aspectos da história que se podem levar a um âmbito de validez considerado imutável. Então, quando nós examinamos, por um lado, o Wilhelm Tindley como o principal adversário dessa proposta filosófica e epistemológica da história desenvolvida pelo neocantismo, nós vamos considerar que Tindley, desde as consequências do seu primeiro enfoque, vai assumir uma psicologia como ciência do espírito. Então nós percebemos que ele de fato se torna um investigador e a estrutura básica do curso histórico. E vai tentar formular, mediante conceitos adequados, a continuidade de um contexto histórico disperso no tempo. Então, em Tindley, o ponto de partida desta dialética é a psicologia, a autocerteza humana, que vai residir em suas próprias vivências e existências. Então, essa mesma certeza, autocerteza humana, tá? E essa mesma convicção, ela deve legitimar também a continuidade de todo um processo histórico. E essa continuidade desse processo, ele vai encontrar uma expressão mais característica e até mais pungente de uma sólida autobiografia. Então é aqui que nós vamos encontrar realmente a tentativa, numa visão retrospectiva, de se extrair do conjunto das vivências de uma sucessão de constelações que vão presidir a própria vida em uma espécie de estrutura de sentido e uma unidade de um todo histórico vital. Então é contudo inegável que essa autobiografia só vai refletir a isso quando nós chamamos a história em aspectos particulares. Então o que se compreende na autobiografia sempre se encontra na luz íntima da autointerpretação do observador. O que se encandeia retrospectivamente numa unidade compreensível se vai tornar-se o passado vivido e a história autovivenciada. Mesmo deixando o lado difícil da problemática do autoconhecimento, não vai ficar muito claro que essa continuidade psicológica das vivências, ela vai resultar a continuidade tão diversa e sustentada até numa escala tão ampla dos nexos históricos. Então a expressão o instante da existência, ele vai servir ao menos para indicar a crítica ao pensamento histórico-filosófico dentro do contexto do século XIX e particularmente nessa proposta, as duas posições já mencionadas, que nós já até caracterizamos, elas vão se desenvolver de uma forma radical. Propriamente, até podemos dizer que a nossa consciência é capaz de recordar e presentificar. Ela pode conhecer e expressar de um modo legítimo um nexo da história e um autêntico problema que aqui se coloca o que se reconhece como problema da história, que vai encontrar a sua expressão no conceito de historicidade. Então essa palavra, que de muitas vezes, de muitas formas, ela é usada em um sentido comum,
ela se torna cunhada como um conceito, tá? Defendido até por o conde York de Antenburg, que foi amigo de Wilhelm Tillmit. Então Tildeley vai dizer que a filosofia do nosso século, como a de Heidegger, como a de Shakespeare, tá? Ela vai proporcionar uma historicidade e uma inclusão de um enunciado ontológico. Já o conde de York falava da distinção genérica entre o ôntico e o histórico. Então, esse conceito de historicidade não vai enunciar algo sobre um nexo de acontecer que se estendeu realmente, mas sobre um modo do ser humano estar na história e que somente pode ser compreendido a partir de um conceito de historicidade. Então, esse conceito, imediatamente, ele se torna pertencente a um contexto que vai designar um ponto temporal, historicamente significativo, decisivo e também experimental no âmbito da historicidade da existência humana. Então, o conceito de historicidade ele é assumido na teologia graças, sobretudo, também vamos assim, a intervenção, não é, de Rudolf Bultmann em seu trabalho de extrema erudição e rigor exegético, quando ele trabalha a ideia da historicidade da existência humana e o instante da decisão constituindo os conceitos básicos. Então, no Evangelho de João, a questão do esperado fim dos tempos, tal como aparece na transfiguração mítica dos discursos de despedida, vai ser reduzida exegeticamente a um instante escatológico, que pode tanto ser promovedor de uma opção de fé expressa à aceitação ou uma recusa da mensagem cristã, que vai debater nesse conceito, sem dúvida, o tema de muita atualidade, que a diferença que se acentua e se consiste em levantar novamente o problema de uma continuidade histórica, em concentrar de um modo radical a historicidade em um instante. Então, com isso, a continuidade da história vai remitir ao enigma do tempo, que vai fluir o fato de o tempo não parar e constituir o antigo problema de uma análise temporal aristotélica e agostiniana. Então, nesse contexto, sobretudo Agostinho, ele vai fazer nós nos remeter uma perplexidade ontológica que vai acontecer e vai acometer o antigo pensamento grego quando precisa enunciar o que é o tempo. Então, que essa realidade, que em nenhum momento ela pode se identificar nesse, vamos dizer assim, nesse diálogo do decurso, dos agoras, no passado infinito, num incurso de um futuro infinito, ele vai sempre deixar uma pergunta que vai sobrepor-se ao transitório, no que chega e no que passa. Então essa é a grande dialética, o grande discurso, o grande embate de uma problemática ontológica dentro da historicidade e do fundamento historical de uma proposta de Hans-Georg Gadamer. E é o que nós estamos tratando e queremos agradecer por estar acompanhando aqui no seu canal Hemenêutica Ser Interpretação.